realizar um atendimento de terapia holística? Quais são as dicas que eu posso te dar para você estruturar o seu atendimento? Bem, primeira coisa que eu indico e que eu sempre falo é a sua postura diante do seu cliente. Você precisa, primeiramente, se colocar no seu lugar de terapeuta, de alguém que realmente está ali para servir o outro, para ajudar o outro que está com alguma dificuldade, que está precisando de ajuda. Por que eu falo isso? Antigamente eu dava um monte de dica de proteção energética, mas de nada adianta você fazer um monte de proteção, de alinhamento energético antes de atender, se a sua postura diante da vida não é de alguém que realmente está ali para servir, no sentido de que você quer fazer mais do que é possível. Você não tem recurso para fazer mais, então não se coloque nesse movimento de querer fazer muito mais. Faça o que é possível dentro da condição que você tem. Esse é o primeiro ponto para você começar a pensar e estruturar o seu trabalho, porque é no seu lugar de terapeuta, no seu lugar de alguém que está fazendo algo por outra pessoa, que você vai conseguir pensar no melhor formato para o seu trabalho, tá? Então esse é o primeiro ponto muito importante para a gente pensar e analisar quando a gente está preparando os nossos atendimentos. Segundo, Kátia, qual é o tempo para eu atender? Qual é o ideal? Depende. Não tem como eu te dizer o tempo ideal. Quando eu atendia, o meu atendimento era de no máximo 1h30. Eu cuidava para ficar nesse tempo, por quê? Porque mais que 1h30 fica maçante, é muito tempo, menos que isso, para o formato do meu trabalho, ficava carente demais, né? Eu precisava ter um pouquinho mais. Por quê? Como é que eu fazia? Recebia a pessoa, é muito legal porque eu procurava sempre surpreender de alguma forma. Então, ou tinha um chazinho, ou tinha um cafezinho, ou tinha uma aguinha. Você pode preparar coisinhas que surpreendam o seu cliente. Teve épocas que eu tinha os sachêzinhos de chá que eu botava numa caixinha, a pessoa pegava aleatório e aí, como eu trabalhava com a fitoenergética, eu dava o significado da fitoenergética com relação àquele chá. E aí ela já entendia o porquê que ela tinha pego aquele chazinho. Então, dá pra você pensar em maneiras de você agradar o seu cliente, mas não de uma maneira que seja maçante ou que vai fazer você, meu Deus, eu tenho que fazer algo muito grande. Não, são coisas muito simples. Um abraço quando o cliente chega, não ter aquele distanciamento que às vezes tem na medicina alopática, né, com o médico, a mesa no meio, você de um lado, o cliente do outro, isso gera distanciamento. Como terapeutas, eu organizava a minha sala para ficar a minha poltrona de frente para a poltrona do meu cliente, para gerar proximidade, e a mesa ficava do lado. Então são pequenas coisinhas que você pode formatar no seu trabalho que vão fazer diferença para o seu cliente, vão aproximar ele. Afinal, ele precisa confiar em você, ele vai falar da vida dele para você. Então esses elementos são bem importantes, tá? Então depende. No meu caso, então a pessoa vinha pro consultório, eu perguntava para ela, primeiro eu falava um pouquinho de mim, né? Principalmente se era o primeiro atendimento, falava rapidamente de mim, não muito, porque a ênfase é no cliente, não é no terapeuta. Então muito cuidado com isso, porque às vezes o terapeuta quer fazer tanto pelo cliente que ele se coloca em evidência. Só que quem está em evidência ali não é o terapeuta, é o próprio cliente. Então, ouvir mais e falar menos, principalmente no primeiro atendimento, onde vocês estão se conhecendo. E aí, depois que eu me apresentava brevemente, falava um pouquinho de mim, eu perguntava os dados pessoais do meu cliente, explicava um pouquinho como é que ia ser a consulta, o que eu ia fazer, os passos, né, de todo o trabalho que a gente ia desenvolver, rapidamente também, para não tomar muito tempo e não ficar chato para quem tá ouvindo. E aí, depois dos dados pessoais, eu ia perguntando perguntas chaves. Então, uma delas, por exemplo, como é que tá a sua vida hoje? O que te motivou a me procurar? E aí ela já me relatava alguma coisa. Aí eu perguntava, ok, se a gente pudesse classificar a sua vida de 0 a 10 hoje, 0 como muito insatisfeito, 10 como muito satisfeito, que nota você daria pra sua vida hoje? E aí ela me dava uma nota. Ok, baseado no que você me falou, se ela não desse 10, eu perguntava o que falta pra ser 10. Depois eu perguntava sobre a infância, sobre a adolescência, pontos marcantes, fatos marcantes. Perguntava sobre o relacionamento com os pais. Inclusive, por que eu perguntava da infância e da adolescência? Porque normalmente, se a pessoa está vivendo situações cíclicas que se repetem, coisas já aconteciam lá atrás que fazem ela continuar mantendo aquele ciclo, aquelas dores, aqueles sentimentos, aqueles problemas. Então era legal avaliar tudo que já aconteceu até ela chegar na consulta comigo. Relacionamento com os pais, hoje eu tenho um conhecimento muito maior também da constelação familiar. Você pode pesquisar mais sobre o assunto, a gente não tem tempo para entrar, seria um outro vídeo aqui para falar, mas você pode pesquisar. Na época eu usava também a visão do xamanismo, né, quando eu comecei a atender, e essa visão de que a mãe representa o nosso sucesso, o nosso profissional, como a gente se coloca no mundo, né, de que maneira eu me coloco diante do mundo e como eu
realizo as coisas. E o pai é a maneira como eu levo o meu trabalho para o mundo, de que maneira eu apareço no mundo, de que maneira eu coloco a minha energia e o que eu faço para o mundo. Então era muito legal ver que tudo que tinha de resgate ali com pai, com mãe, também dizia por que a pessoa não estava indo bem na profissão, por que não estava indo bem nas finanças, por que não estava indo bem no relacionamento. Enfim, e aí você pode investigar mais para aprofundar esse assunto, caso você queira ir além, tá? Infância, pra mim, também representa um momento que eu aprendi na psicoterapia reencarnacionista, em que a personalidade da criança, ela é criada, mas ela é revelada também. Ela traz tendências que são muito delas, e eu gostava de analisar isso. Quais são as tendências que ela tinha, quais eram os movimentos que a infância dela fez para que ela se tornasse a pessoa que ela é hoje, até aquele momento que ela estava ali comigo. E aí outras perguntas como situações que se repetem, que são cíclicas, quais são os sentimentos e as emoções que aparecem muito na vida dela, e aí fazia ganchos com coisas que ela já tinha me falado. Enfim, qual é o objetivo central de um primeiro atendimento? O que você tem que olhar quando você está num primeiro atendimento com a pessoa? Qual é o principal desafio dela? O principal problema, a principal dificuldade, o que está tirando o sono dela? O que está incomodando de verdade? E aí você, como terapeuta, vai ajudar ela nesse processo de ela se reencontrar, de ela entender os movimentos que a vida está fazendo, de ela concordar com o que já foi, olhar para trás e honrar tudo que veio antes, seja no aspecto que for da vida dela, para que ela se acalme e consiga olhar para o futuro acreditando que é possível. Aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer, é possível alcançar. Mas primeiro ela tem que fazer as pazes com o que já passou. E aí eu finalizava o primeiro atendimento falando brevemente qual era a principal meta de vida dela. Por quê? Porque eu ia trabalhar sobre a meta no segundo atendimento. Aí eu ia aprofundar a meta e analisar a meta com ela. Por quê? Porque eu não consigo entrar muito nesse assunto, senão eu vou ficar com um atendimento muito extenso, tá? E finalizava, isso tudo dava mais ou menos 1 hora de conversa, finalizava o atendimento fazendo uma energização. Aí eu usava ou um trabalho com a fitoenergética, ou eu usava reiki, ou eu usava cristais, ou eu usava cromoterapia. Aí, baseado nos recursos que eu tinha, eu deixava os materiais tudo mais ou menos em mãos e eu sentia, de acordo com a conversa, o que eu ia aplicar. Normalmente, o primeiro atendimento eu fazia só uma energização com reiki. Uma coisa mais simples para a pessoa sentir, porque muitas nunca tinham tido contato. E se eu já conhecia a pessoa, já conhecia o histórico dela, ou ela estava super aberta para receber outras coisas, aí eu mesclava ou buscava outras alternativas para ajudar, tá? E aí no segundo atendimento você já conhece a pessoa, já sabe como é que ela é, aí você consegue bolar uma ideia muito mais personalizada. Toda a intenção, toda a ideia é que você personalize o atendimento. Que você não use catálogos, né? Tipo, eu sempre vou fazer isso, no segundo atendimento isso, no terceiro aquilo. Sim, você pode ter roteiros organizados, mas sinta a necessidade do seu cliente, ouça ele, ouça a sua intuição também, deixe aflorar esses dons que você tem de poder ajudar a pessoa do jeito certo. Não do jeito certo, né? Acho que não é bem esse termo, mas do melhor jeito, dentro do que é possível e dentro do que a pessoa precisa receber para aquele momento. Procure organizar, procure se empenhar, procure ficar disposto, disponível para fazer algo que realmente encante o seu cliente, que realmente faça ele gostar desse trabalho que você está fazendo com ele, porque além de ele voltar, ele ainda vai indicar você para outras pessoas, tá bom? Então, espero que esse vídeo também te oriente para que você possa organizar melhor os seus atendimentos, de repente uma dica aqui, outra dica ali vai te ajudar. E para finalizar, como é que eu posso organizar o meu atendimento e meu trabalho um depois do outro, me protegendo, cuidando da minha energia? Intua, mas faça algo. Terminou um atendimento, faz uma espécie de limpeza, purificação, energização do ambiente, que pode ser feito através de alguma técnica que você conheça, ou simplesmente pensando, mentalizando. Sai da sala, deixa a energia fluir, começa a se concentrar no próximo consultante, use práticas de energização, de mentalização que você conheça, volta para o consultório e entra em sintonia com a nova pessoa que está vindo. Se coloque de novo no movimento e na postura de fazer o melhor que você pode na condição que você tem. Certo? Só isso já vai ajudar. Essa postura já vai ajudar, tá? E aí você usa práticas se você tem, se você não tem, só mentalizar isso que eu falei já vai ajudar. Ok? Um beijo e até a próxima.